Jornal Band Cidade. Oferecimento Império das Tintas. Agora com delivery. Precisou? Ligue, que a entrega é grátis. Março termina como o mês com maior número de mortes pela Covid em Minas Gerais. Macro-região Triângulo do Norte avança para a onda vermelha do Plano Minas Consciente. Uberlândia segue com o plano municipal. Já são 1.765 óbitos por Covid na cidade e sepultadores ficam sobrecarregados. Hoje é quarta-feira, 31 de março e o Band Cidade está no ar. Olá, boa noite para você. Março termina como o mês com maior número de mortes provocadas pela Covid no estado desde o início da pandemia. E os 3 primeiros meses do ano também assustam. Até aqui, somamos quase 90% das mortes de todo o ano passado. O pai de Rita, aos 77 anos, perdeu a luta para a Covid. Dói muito, muito vazio de não poder conversar com ele, de não poder ouvir, os conselhos, de ouvir as histórias. Milhares de pessoas têm sentido na pele a dor da família de Rita. O número de mortes nunca foi tão alto. De março a dezembro de 2020, 13 mil pessoas morreram. Este ano, de janeiro a março, o volume já representa 87% das mortes registradas. Em março, quase 5 mil pessoas morreram de Covid em Minas Gerais. Um acréscimo de mais da metade dos óbitos registrados em fevereiro. Os números são relevantes e realmente importam, mas quando se tem a noção do que acontece dentro de locais como esse, por exemplo, o peso de cada morte ganha a relevância que merece. Daniel trabalha neste hospital que tem 100% dos leitos de UTI dedicados à Covid ocupados. Conta que tem vivido uma rotina pesada, diferente de tudo que já passou na profissão. Às famílias cabe aguardar o boletim diário com informações do paciente por telefone. Lá dentro, ele assiste o repentino agravamento dos casos e internações longas, que muitas vezes não evoluem para melhora sem deixar sequelas importantes de fala, motoras e até neurológicas. Hoje a gente não está recebendo pacientes mais acima de 70 anos. Isso significa que a vacinação, ela teve uma resposta. Como os parentes não podem visitar, o envolvimento com cada doente é inevitável. Há um ano na linha de frente contra a doença, ele alerta que ainda hoje muita gente só acredita no potencial destrutivo desse vírus quando ele bate à porta de pessoas próximas. Somente quando acontece com alguém próximo, muito próximo. Antes disso, as pessoas estão levando a vida normalmente, aglomerando. Em momento algum, até esse mês, eu percebi algo tão triste e a intensidade de como a doença lastrou. Vamos ver agora os dados do coronavírus aqui na região, começando com Minas Gerais. De ontem para hoje, mais 417 mortes, casos confirmados nas últimas 24 horas, 12.020 casos de ontem para hoje. Vamos ver agora Uberlândia. Nas últimas 24 horas foram 24 mortes. E também falando das últimas 24 horas, 386 casos confirmados. Em Uberaba, 132 casos confirmados nas últimas 24 horas e foram 12 mortes de ontem para hoje. E a quantidade de mortes por conta da pandemia reflete diretamente no trabalho dentro dos cemitérios. Tem sepultador de Uberlândia, os chamados coveiros, que fazem até 20 enterros por dia. É um cortejo após o outro durante todo o dia nos 3 cemitérios de Uberlândia. Só no Campo do Bom Pastor, o número de sepultamentos mais que dobrou nos últimos 2 meses. E o motivo é o aumento do número de vítimas da Covid-19 na cidade. Em 2020, foram 741 mortes pela doença. Este ano, em menos de 3 meses, já foram 1.000. A demanda obrigou a Prefeitura a redimensionar os espaços e a forma de trabalho para atender o número crescente de sepultamentos
e as medidas de prevenção à doença. Mas Uberlândia vem se preparando, né? O prefeito Adelmo Leão nos determinou que nós viéssemos antecipando todas as ações de preparação dos cemitérios, né? Antecipando todas as ações para que a gente consiga continuar prestando um serviço de qualidade, mesmo nessa alta demanda, né? O número crescente de mortes exige também dos sepultadores, os antigos coveiros, que além de acelerar o trabalho, têm que cumprir todos os protocolos. Geralda Gonçalves de Souza trabalha há 20 anos no cemitério Campo do Bom Pastor, em Uberlândia. É uma das únicas coveiras em todo o estado de Minas. Mãe de 6 filhos, 3 deles no mesmo ofício da mãe, Geralda se coloca na chamada linha de frente do enfrentamento à doença. E sabe que, além de se desdobrar para dar conta do serviço, que não para de aumentar, tem que segurar também o lado emocional. Até porque já está virando rotina ela se deparar com pessoas conhecidas sendo sepultadas por conta da pandemia. Bom, no início, até meados de fevereiro do ano passado, a nossa média aqui era de 10 até 12 sepultamentos por dia. Só que agora, quando começou nesse ano já, aí a gente às vezes tem 29, tem 32, chega a 36. A pandemia obrigou a mudança de protocolos com equipamentos de proteção individual e de hábitos para evitar o contato com superfícies contaminadas pelo coronavírus. Não, mudou porque o caixão tem que ser lacrado, a gente usa luva, usa álcool em gel, entendeu? E outra coisa, não pode ter muito tempo de velório, mesmo porque para evitar tanto o contágio, né, da aglomeração das pessoas, e como a quantidade de sepultamento é muita, então não tem tempo. Você tem que colocar um e já o outro já está esperando, o outro e o outro. Então tem que ser mais rápido. E apesar desses números terríveis, o Triângulo do Norte saiu da onda roxa e avançou para a vermelha, que é menos restritiva. A gente vai saber mais detalhes com o Érico Gabriel. Boa noite para você, Érico. Explica para a gente, então, o que muda na prática aí para a população. Boa noite, Marion. Boa noite a todos. Para Uberlândia, praticamente não vai mudar nada, porque o Comitê Municipal não segue as normas estaduais, então aqui continua da mesma forma, com a lei seca, o toque de recolher e também com o funcionamento do comércio apenas o essencial. Mas para as regiões que seguem as normativas estaduais, vai ter uma melhora aí no resultado do comércio, vai poder abrir mais modalidades, tudo vai ser mais fácil de trabalhar. O comitê estadual, que monitora diariamente esses índices, disse que teve uma queda da taxa de incidência nos últimos 14 dias. Foi uma queda de 18%, é muito grande. A taxa de internação também caiu, foi de 14,04% para 6,42%. E também teve queda no índice de mortalidade, na média de mortalidade na região. Em Uberlândia, a gente não vê muito essa redução, mas na região teve essa queda e isso influenciou para todo o Triângulo Norte. As outras localidades, elas não apresentaram queda, por isso elas seguem da mesma forma até pelo menos no dia 11 de abril. A cada 7 dias tem a reunião do Comitê Estadual e tudo pode mudar. Outras regiões podem ir para a onda vermelha ou a região do Triângulo Norte pode também voltar para a onda roxa. Muito obrigada, Érico, pelas informações. E olha só, a Associação Comercial e Industrial de Uberlândia pediu na Justiça a suspensão das medidas que proíbem as atividades econômicas aqui na cidade. Então, Marion, a gente tem convivido, com essa realidade, com medidas restritivas. Por isso, a ACIUB ela entrou na Justiça justamente para tentar suspender esse lockdown aqui na cidade. O Paulo Gomes, que é presidente da Associação Comercial e Industrial aqui de Uberlândia, tem mais detalhes. Paulo, quais os elementos que motivaram para essa ação na Justiça? Então, primeiramente, a gente gosta sempre de dizer que nós da Associação Comercial amamos a vida em primeiro lugar e nós queremos preservar essa vida, ok? Dito isso, nós também estamos muito preocupados com a questão da economia. Basta você dar uma andada no centro da cidade e você já vai ver muitos comércios fechados, muitos mesmo. Então, logo após esse momento, nós vamos ter problema. Então, e o lockdown também já se mostrou através dos números, no nosso entendimento, que não é a ferramenta correta para nós evitarmos a contaminação. Considerando que a pessoa deixa de estar no centro da cidade,
trabalhando num ambiente protegido e ela vai estar em algum lugar da cidade e aí não tão protegido assim. Então, por isso nós entramos com essa ação solicitando que deixe o comércio trabalhar, sempre respeitando tudo que já está determinado, o álcool gel, o distanciamento, enfim, todas as questões da saúde já estão divulgadas. Então, queremos que permita o comércio trabalhar. É o mínimo que nós podemos esperar nesse momento de dificuldade. O juiz indeferiu a nossa liminar, mas nós não vemos problema nisso, que nós vamos continuar. Ou seja, primeiro vamos recorrer quanto à questão da liminar, mas especialmente ele não julgou o mérito, ou seja, o fato em si. O fato em si é que o que nos interessa é que seja julgado procedente, a fim de dar a oportunidade para que todos possam voltar a trabalhar, gerando emprego, gerando renda, tão importante para a cidade de Uberlândia. O município chegou a procurar também a CIUB para tentar discutir algumas medidas, justamente de uma possível reabertura? Não, o que nós conhecemos é aquilo que já está sendo divulgado na imprensa e já deixamos claro que nós estamos sempre abertos ao diálogo, sempre desejosos de participar da decisão. E no próximo bloco você vai ver o calendário do pagamento do auxílio emergencial. É daqui a pouco, até já. A Troncos Triângulo, fábrica mineira de equipamentos agropecuários, oferece linha completa para você pecuarista. São 4 opções de troncos de contenção modelo americano, 2 cabines veterinárias, uma cabine traseira, uma cabine dianteira e a versão compacta. A Troncos Triângulo também produz gaiola de pesagem eletrônica, balança de sapata, barra de pesagem e bebedouro. Acesse troncostriangulo.com.br/360 e conheça mais detalhes dos troncos americanos de contenção em 360 graus. Entre em contato e faça seu orçamento. Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você, pecuarista. Imagine comprar muito mais e pagar muito menos. Pois é, aqui na RC é assim. Para isso foi negociado um enorme volume de produtos. Excelente para sua obra e para o seu comércio. Para você fazer grandes negócios na quantidade que você precisar. Isso mesmo, de 1 metro a 1 caminhão, você compra no varejo com preço de atacado. Tudo para você economizar. E a pronta entrega. Revestimento branco 32 por 57 por apenas R$16,90. Isso mesmo, só R$16,90. Agora, mais do que nunca, precisamos unir forças. E a equipe de especialistas da RC está à disposição para tirar todas as suas dúvidas e fazer todos os orçamentos. RC, distribuidor de pisos e porcelanatos. Rende para quem compra, rende para quem revende. Fred não sabe como lidar com o novo namoradinho da Flor. Mas o que significa isso? É o príncipe novo da Florzinha. Hoje, logo após o Jornal da Band. Paciência tem limite. Floridela. Agronegócio. Oferecimento. Troncos Triângulo, os melhores equipamentos para você, pecuarista. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos o texto da lei que institui o FIAGRO, que é o Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas da Agroindústria. Com a aprovação do FIAGRO, será possível a criação de fundos de investimentos com aportes em diversos ativos, como imóveis rurais, participações em empresas da cadeia produtiva agroindustrial, direitos creditórios do agronegócio ou imobiliários relativos a imóveis rurais. O FIAGRO também abrange títulos de crédito do setor, títulos de securitização com certificados de recebíveis do agronegócio, cotas de fundos que apliquem mais de 50% de seu patrimônio nos ativos acima, dentre outros. As mudanças que podem ser revertidas no Congresso foram feitas por recomendação da Receita. O FIAGRO agora é para valer, definitivo, um instrumento importante para investimentos no setor agropecuário. Vai dar oportunidade ao pequeno poupador, ao pequeno investidor, ao médio, ao grande, de investirem em atividades do agro. E ao produtor rural, ao empreendedor do campo, abre caminho para ter acesso a recursos de uma forma mais flexível e menor custo.
E o tão esperado calendário do auxílio emergencial foi divulgado hoje. A gente vai saber quando é que cai o dinheiro na conta com o Érico Gabriel, que volta a falar aqui com a gente. Quando é que é então, Érico? Conta pra gente, a população tá ansiosa por isso, né? Eu acredito que muitas pessoas estão, bem dizer, dependendo desse dinheiro que começa a cair na próxima semana. Total são quase 46 milhões de beneficiários, pessoas com renda mensal de até 3 salários mínimos, desde que cada pessoa a renda seja inferior a meio salário. Esse valor varia aí de R$ 150 a R$ 375, depende da família, mas o valor médio acaba que é R$ 250. O Dataprev já iniciou o processo de cruzamento de dados das pessoas cadastradas nos grupos prioritários e a partir do dia 2 de abril vai estar disponível quem vai ter esse benefício no site auxilio.caixa.gov.br ou na central 111. Aí, para os beneficiários do público geral, a partir do dia 6 do próximo mês, 6 de abril, já começa os nascidos em janeiro. E assim sucessivamente, no dia 6 começa na terça, na sexta-feira, dia 9 em fevereiro, no dia 11, domingo, março, e assim até o dia 30 de abril, que os de dezembro vão receber. Diferente um pouco é quem já recebe o Bolsa Família, porque aí a referência é o número de identificação social. O final número 1 começa a receber no dia 16/4 e vai até o dia 30 de abril. Essa forma escalonada é para não lotar as agências, apesar que a Caixa contratou muitas pessoas, mas é para evitar aglomeração nas agências da Caixa Econômica Federal. E todas as informações, quem tiver dúvida no calendário, é só entrar no site auxilio.caixa.gov.br. Muito obrigada, Érico. Tá dado o recado, então. E olha, a partir de amanhã, as missas poderão acontecer de forma presencial em Uberaba. Após cerca de 2 meses, as missas presenciais estarão permitidas a partir de amanhã em Uberaba, em comemoração a essa Semana Santa. Eu vou conversar com o arcebispo metropolitano de Uberaba, Dom Paulo Mendes Peixoto. Dom Paulo, finalmente vai ter a missa, né, mas com as restrições sanitárias. Qual que é a programação para essa Semana Santa que se aproxima da Páscoa? Primeiro dizer que nós passamos esse tempo todo, praticamente 2 meses, sem as missas presenciais. E a gente pensou assim, aliás, houve até um pedido aqui da prefeita que a gente pudesse contribuir até o dia 31 de março. E nós ficamos então com missas apenas online nesse tempo todo. E a partir desse dia 1º, então, de abril, nesta quinta-feira santa, começando o Tríduo Pascal, a gente está agora abrindo as igrejas para as celebrações presenciais, mas com aquela regra de 30%, e seguindo todas as normas aí da vigilância sanitária. Agora, a programação da igreja é sempre a mesma, né? Quinta-feira santa, o dia da instituição da Eucaristia. Temos a missa do lava-pés, apesar de não ter o lava-pés para evitar a contaminação, né? Seria a missa normal. Amanhã teremos também, na sexta-feira santa, a celebração da tarde, sem propriamente aquele beijo da cruz, também para evitar que haja contaminação. E depois, no sábado à noite, teria que ser mais cedo, né? Talvez 6 horas da tarde, para que 8 horas as pessoas já estejam em casa, né? E o domingo de Páscoa. Então, normalmente, esse período do Tríduo Pascal tem essas celebrações. Agora, a grande importância da Semana Santa e do Tríduo Pascal é justamente a gente celebrar a paixão do Senhor, a morte na cruz, a sepultura e a ressurreição, para a gente poder, no domingo, celebrar o grande dia da Páscoa do Senhor. E olha, ontem a gente adiantou aqui a confusão da vacinação contra a Covid em Uberaba. E hoje tem um novo capítulo dessa história. Os detalhes a gente vai saber agora, ao vivo com a Melissa Paroneto. Boa noite para você, Melissa. O que temos então de novidade dessa história?
Boa noite, Marion. Boa noite a todos. Então, a secretária adjunta da Saúde, Fabiana Prado, pediu demissão do cargo, alegando aí excesso de trabalho, sobrecarga de trabalho. A exoneração aconteceu justamente por conta aí dessa confusão toda na vacinação registrada na última segunda-feira aqui em Uberaba. De acordo com o cronograma da prefeitura, doses seriam destinadas para a faixa etária acima de 72 anos, mas também foram aplicadas em idosos de 65 a 69, que foram convocados aí por mensagens de celular. O ex-prefeito Paulo Pial e a esposa dele, Heloísa Helena, estavam aí entre as pessoas que receberam essas doses antes do previsto. E por conta disso, ele registrou um boletim de ocorrência contra a prefeitura nesta quarta-feira, exigindo explicações sobre o fato. Segundo a prefeitura, o erro partiu de uma funcionária da central de imunização, que informou aí que a vacinação acima dos 65 anos seria antecipada por conta de imunizantes que estavam prestes a vencer. Assim que foi descoberta a falha, a imunização foi suspensa e, por enquanto, a prefeitura ainda não informou quantas pessoas tomaram as doses antes do previsto e nem se as vacinas que estavam para vencer foram realmente aproveitadas. Marion. Muito obrigada, Melissa. A gente segue então acompanhando essa história e no próximo bloco você vai ver os destaques da segurança aqui da região. Devido à gravidade da situação de Uberlândia e região, a Nacional Piso resolveu aumentar ainda mais suas promoções. Você vai comprar agora piso, revestimento e porcelanato em caráter promocional. Se você for de Uberlândia, acima de R$1.000, o frete é grátis. E para cidades vizinhas, comprando R$5.000, o frete é grátis. Nossos contatos estão na tela. Estamos te aguardando. A Nacional Piso tem estoque de distribuidora e preço de distribuidora. João Naves de Ávila 4535 e Floriano Peixoto 4212. Comandante Maracanã a bordo. Estamos nos aproximando da Tonelli Velox. E a previsão aqui é de preço baixo. Pneu Aro 13 a partir de R$ 209,90. Pneu Aro 14 a partir de R$ 249,90. Pneu Aro 15 a partir de R$ 279,90. Parte amortecedor com 2 anos de garantia a partir de R$ 69,90 já instalado. Ligue 0800 500 3000 e venha para a Tonelli Velox. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. A Polícia Federal prendeu a cuidadora de idosos Cláudia Torres. Ela é suspeita de se passar por uma enfermeira e comercializar ilegalmente vacinas contra a Covid. E foi levada na madrugada de hoje para o presídio feminino Estevão Pinto, em Belo Horizonte. Segundo as investigações, foi ela quem vacinou empresários e também políticos em uma empresa de transportes da capital. Um quebra-cabeça que aos poucos está sendo montado pela Polícia Federal. A vacinação irregular contra a Covid-19 de cerca de 80 empresários do setor de transporte em uma garagem ligada à empresa Saritur, em Belo Horizonte, ganhou novos capítulos. Esta mulher de jaleco branco, que aparece nas imagens aplicando o imunizante, é Cláudia Mônica Pinheiro. Ela se passava por enfermeira, mas na verdade é uma cuidadora de idosos. Na casa da suspeita, a PF apreendeu vários materiais, como agulhas, seringas, ampolas, caixas de isopor e até um comprovante de vacinação de suposto imunizante da Pfizer, ainda não disponível no país. Frascos com substância análoga a soro também foram recolhidos, o que dá indícios de as doses aplicadas serem falsas. Esta é inclusive uma das possibilidades levantadas pela polícia. Além da hipótese da vacina falsa, a PF trabalha com outras 2 linhas de investigação. A corporação também apura se as doses foram importadas ilegalmente ou se foram desviadas do Ministério da Saúde. Cláudia foi ouvida ontem pelos delegados que investigam o caso. Essa senhora foi conduzida aqui à sede da Polícia Federal e foi lavrado um flagrante, uma prisão em flagrante, em razão de termos encontrado produtos na sua residência destinados à vacinação, possivelmente
o material que teria sido usado quando da vacinação na empresa na última semana. Após prestar depoimento, ela foi levada para o complexo penitenciário Estevão Pinto, onde está presa. A defesa da cuidadora de idosos disse que só se pronunciará após analisar o processo. Cláudia pode responder pelos crimes de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. A pena prevista é de até 15 anos de prisão. Igor Torres de Freitas, filho de Cláudia, também foi ouvido pela Polícia Federal. Ele seria o responsável por ofertar e receber via Pix os pagamentos de empresários que compraram as vacinas. Cada imunizante teria sido negociado por R$ 600, o que totalizaria com as transações quase R$ 50 mil. Na segunda-feira, os irmãos Rômulo e Robson Lessa, donos da aviação Saritur, admitiram em depoimento à Polícia Federal que compraram os imunizantes. Eles são apontados como os organizadores da vacinação clandestina. O Ministério Público Federal também investiga o caso. E vamos falar agora sobre uma polêmica sobre o estacionamento rotativo em Uberaba, que foi suspenso, mas as cobranças continuam e a população está reclamando. A gente vai saber os detalhes com a Melissa Paroneto, que volta a falar com a gente ao vivo. Melissa, então, que confusão é essa por aí? Está suspenso, mas a cobrança continua. Exatamente, Marion. O serviço foi suspenso na última sexta-feira aí por meio de decreto municipal e deve permanecer assim até o fim da onda roxa, mas muitos motoristas denunciaram aí que a empresa responsável pelo estacionamento rotativo manteve a cobrança, mesmo depois da publicação do decreto da prefeitura. O vereador Paulo César Soares, o China, entrou com requerimento junto à prefeitura de Uberaba, solicitando aí a quebra do contrato com a prefeitura, com essa empresa, e a Secretaria de Defesa Social informou que a cobrança feita após a publicação do decreto é indevida e os valores aí devem ser devolvidos aos usuários. Nós tentamos aí contato com a empresa XP, que é responsável pelo estacionamento rotativo aqui em Uberaba, mas até o momento não tivemos resposta. Então, a informação da prefeitura é essa, que os usuários que se sentiram lesados, que tiveram aí essa cobrança após o decreto, devem procurar a empresa para ter o ressarcimento aí dos valores. Muito obrigada, Melissa, pelas informações, e vamos para o último intervalo do Band Cidade. Daqui a pouco eu estou de volta. Jornal Band Cidade. Oferecimento Império das Tintas. Agora com delivery. Precisou? Ligue, que a entrega é grátis. A alegria da Páscoa Supermax é pra você fazer a festa com a família. Assim, quilo 26,98. Filé de frango ave nova, quilo 9,49. Filé de tilápia suprema, 500 gramas, 18,98. Surubim pires pescados, 1 quilo, 29,99. Economia pertinho de você. Após o recesso escolar em Uberlândia, devido à pandemia, as aulas da rede municipal serão retomadas, mas ainda de forma remota. Mesmo as atividades virtuais aqui da rede municipal de Uberlândia estavam suspensas desde o dia 22 de março por conta do agravamento da pandemia. Isso porque, mesmo com as atividades virtuais, algumas atividades têm que continuar no estilo presencial, então a prefeitura resolveu antecipar o recesso de julho agora para março. Então, nessa próxima segunda-feira, as atividades online voltam a acontecer normalmente e a Secretaria Municipal de Educação disse que esse formato remoto deve continuar até o final do ano, podendo mudar aí caso a pandemia tenha alguma melhora, e a gente espera que realmente melhore. E agora um recado para você fazer parte da campanha Band contra a fome. A Covid está avançando e a fome também. Faça uma doação para ajudar quem precisa nessa pandemia. Os dados para doação, você pode apontar o QR Code ou fazer o depósito. Band Cidade termina aqui, eu volto amanhã. Até lá!